Dia do Senhor 25. Pergunta 65 diz bem assim: visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Resposta: vem do Espírito Santo, que a opera em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Pergunta 66. O que são os sacramentos? Os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, Ele pudesse o mais claramente possível nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa: que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo ofertado na cruz. Pergunta 67. Então, tanto a palavra quanto os sacramentos têm por objetivo direcionar a nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz como a única base para a nossa salvação? Sim, pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação baseia-se no sacrifício único de Cristo por nós na cruz. E última pergunta, 68. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? 2. O Santo Batismo e a Santa Ceia. Vamos orar, irmãos. Pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor, nós mais uma vez clamamos a Ti, que por Tua graça e misericórdia venha falar pela pregação ao Teu povo. Estamos reunidos, ó Deus, para honrar o Teu santo nome, para ouvir as Tuas palavras. Portanto, Senhor, fala ao nosso coração, fala à nossa consciência, fortalece a nossa fé por aquilo que iremos aprender hoje. Ó Deus, que venhamos realmente compreender a graça, a bênção que nós temos enquanto igreja, como Teu povo, Senhor. Como o Senhor tem de fato fortalecido o Teu povo já há tantas gerações e tem demonstrado essa mesma graça em nossas vidas hoje. É por isso que clamamos a Ti, porque nós precisamos ouvir a Tua palavra, nós precisamos ser confrontados com a Tua santa palavra, assim como também sermos consolados por causa do Evangelho. Fortalece a fé do Teu povo, Senhor, que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, irmãos, que é o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu queria convidá-los. É apenas um versículo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Esse é o texto da pregação dessa manhã. Amados irmãos, nós já temos aprendido muito sobre a fé. O nosso catecismo, ele de fato dá ênfase, no sentido geral, à fé e à aplicação da fé. Por isso que nós temos tantos capítulos, tantos domingos dedicados justamente a ensinar, por exemplo, o conteúdo do credo apostólico, a fim de proteger os cristãos, irmãos, de apenas recitarem da boca para fora os artigos da nossa fé, mas para que todos conscientemente venhamos de fato confessar de todo o nosso coração, não é, esses artigos, como a nossa fé pessoal, não é? E não como algo apenas de palavras vazias. Há uma dedicação muito grande no catecismo em tanto expor o conteúdo da fé, como também nos ensinar o proveito da mesma fé. Nós aprendemos no catecismo a fé tanto como dom de Deus, um dom da graça de Deus, não é? Como nós aprendemos em Efésios 2:8, que até mesmo a fé, ela é dada por Deus. Como também, não é, o próprio privilégio do conteúdo dessa fé. O cristão crê, mas crê em alguma coisa. A fé não é algo meramente subjetivo. A fé não é algo sem foco, sem objetivo, mas Deus nos fala a sua palavra e então Ele nos capacita pelo Espírito Santo, ao ouvirmos essa palavra, a confiar na mesma palavra. Nós confiamos nas promessas do Evangelho pela ação do Espírito Santo em nosso coração. É por causa da nova vida que Ele nos dá que nós podemos olhar para o Evangelho, ouvir as promessas do Evangelho e de fato confiar como verdade de todo o nosso coração. Sem essa obra interna do Espírito Santo, é impossível que pessoas ouçam
Por mais que seja lógica a doutrina, não é? Por mais que seja lógica a doutrina, mas pessoas ouvirem sem a ação do Espírito Santo e confiarem de todo o coração nas verdades do Evangelho, a ponto de dedicarem as suas vidas a seguir aquilo que ouviram. Ninguém faria isso senão pela verdadeira fé. Isso, de fato, é algo muito importante para nós. Aqui, dando ainda ênfase à fé e como a fé vem até nós, o catecismo trata justamente da palavra e dos sacramentos. É por isso que pastores reformados, não é, têm o ofício de ministros da palavra e dos sacramentos. Porque a palavra e os sacramentos estão unidas. De maneira que a palavra é apenas aquilo que nós ouvimos e é por meio do qual Deus nos concede a vida, a ressurreição, a fé. E o sacramento é a própria palavra vista, demonstrada. É um sinal visível para o povo de Deus. Isso, de fato, é muito importante. E como nós já observamos em toda a história da redenção, Deus sempre deu sinais ao seu povo. Um exemplo bastante claro, que às vezes nós nos atentamos para isso, é ao olharmos para o Éden, não é? E vermos a descrição de uma árvore específica chamada árvore árvore da vida, na verdade. A árvore da vida que está no paraíso antes da queda, mas também é mencionada em Apocalipse, na vida eterna, no novo céu e nova terra, onde aqueles que venceram nesse sentido, ou vencerão, pensando no futuro, não é? Mas que já venceram por Jesus Cristo, têm o direito de tomar do fruto dessa árvore da vida e comê-los. Essa árvore, então, ela é como um sacramento, porque ela é um sinal que aponta para a vida eterna, que aponta para Cristo. É para isso que a árvore estava lá, para apontar para Jesus Cristo. Depois que o homem caiu, Deus ainda deu sinais. O homem deveria se aproximar ao Senhor, diante do Senhor, não apenas porque ouviu a promessa do Senhor e então, apenas em sua consciência, sem que houvesse nada externo visível, ele se aproximasse. Não. Adão, juntamente com seus filhos, não se aproximavam de Deus, não é? Apenas por orações, digamos assim. Apenas com aquela adoração íntima e pessoal do seu coração. Mas eles deveriam se aproximar diante de Deus por meio de sinais visíveis. E aqueles sinais visíveis demonstravam a fé deles, quando eles obedeciam. Ou seja, eles deveriam sacrificar um animal, derramar o seu sangue, oferecer um holocausto ao Senhor. Há algo externo para ser feito. E isso vai crescendo na história da redenção e vai ficando cada vez mais claro os ensinamentos que Deus dá por meio desses sinais. Até então eram sinais gerais acerca das promessas de Deus. Mas finalmente, quando Deus chama Abraão, e é o que nós aprendemos em Gênesis 12, 15 e 17, quando Deus chama Abraão, lhe dá a fé, lhe faz promessa, o que Deus faz é dar um sinal visível, um sinal para que todos pudessem saber ali. Para que cada israelita e até os outros povos soubessem que aquele era o povo do Senhor. Esse sinal, não é? Esse selo é justamente o primeiro sacramento da antiga aliança. O sacramento que marcava um povo, que separava um povo para dizer: esse povo é o povo do Senhor. Eles não receberam a circuncisão como outros povos pagãos ou outros povos que praticavam também um tipo de circuncisão. Como, por exemplo, os índios, alguns povos indígenas também praticavam circuncisão. Não era com objetivos pagãos nesse sentido. Não era para oferecer sacrifício a deuses estranhos. Veja de onde vem toda essa cultura. Vem das Escrituras, vem da origem nesse sentido do mundo. Mas Deus dá um sacramento com significado, com nada distorcido, mas objetivo. Esse é o sinal entre mim e você e os seus filhos. O sinal que demonstra que eu sou o Deus de vocês, que vocês são o meu povo. Ou seja, um selo, um sacramento visível para demonstrar, não é, que aquele povo pertencia a Deus. E veja, Deus primeiro fala, Deus primeiro faz promessa e em seguida dá o sacramento. Percebem? A palavra, então, está unida ao sacramento. Deus fala e Deus mostra. Deus fala e Ele dá um sinal. Deus fala e Ele externa algo para demonstrar a sua garantia. É isso que nós vemos na estrutura da salvação, da história da salvação. Deus falando ao povo, mas também lhe dando sinal, lhe dando sacramento. Mais para frente, quando nós observamos, já gerações à frente, 400 e alguns anos à frente,
quando finalmente a promessa acerca específica de Israel, nesse sentido, sobre uma grande nação, já era cumprida, ainda de maneira embrionária, estava ali o povo, não é, em grande número, no Egito como escravo, e Deus, demonstrando a sua fidelidade à promessa, levanta Moisés, e depois, não é, que ele prepara Moisés para libertar o povo, antes de saírem da terra do Egito, Deus ordena, como nós aprendemos em Êxodo, a Páscoa. Veja, Deus mais uma vez fala por meio do seu povo. Não só demonstra o seu poder, mas ele renova as promessas. Ele mostra ao seu povo quem ele é. Eu sou o Deus de seus pais. Eu estou cumprindo a minha fidelidade. E então o Senhor, depois de falar com aquele povo que já havia se esquecido do seu Deus, Deus vai mais uma vez e dá um sinal. Veja, eu estou prometendo a vocês vão passar dessa terra do Egito. E vocês vão para a terra que eu prometi a Abraão. Aquilo que eu prometi a Abraão eu estou renovando. Eu prometi a Abraão que a descendência dele herdaria essa terra e eu dei um sinal para demonstrar que vocês são meus. E agora eu estou dizendo a vocês, eu cumprirei aquilo que eu prometi a Abraão, pai de vocês. E eu estou dando um sinal para vocês agora também. Vocês vão comemorar a Páscoa como um sinal de que eu cumpri a minha promessa. Eu libertei vocês do Egito. Toda vez que vocês forem celebrar, como o Senhor ordena depois, já no deserto, instituindo a Páscoa como algo oficial em Israel, vocês vão cumprir isso de maneira perpétua. Vocês vão sempre lembrar desse dia. Vocês vão comemorar a Páscoa sempre. Vocês vão fazer aquilo que eu ordenei fazer nesse dia. Toda vez que vocês sacrificarem um cordeiro, vocês vão lembrar que o anjo da morte passou no Egito, matou os primogênitos do Egito, mas os filhos de Israel foram poupados, foram libertos, porque o sangue do cordeiro estava sobre os umbrais de suas portas, como um sinal de que vocês pertencem a mim. Veja como trabalha a promessa, a palavra com sacramentos. E então, toda vez que o povo se reunia, e essa é a razão do porquê Cristo, nosso Senhor, quando chegou o momento da Páscoa, demonstrou que estava ansioso, é o que nós vemos nos Evangelhos, para comer aquela Páscoa com seus discípulos, porque ali era o ápice da Páscoa. Era finalmente o cumprimento da Páscoa. O verdadeiro Cordeiro estava diante deles, cumprindo a lei, aquilo que Deus havia ordenado no passado, mas demonstrando que toda essa lei apontava para ele que estava à mesa com seus discípulos. E ali o povo, desde tantas gerações, comiam aquele cordeiro com ervas amargas, tendo a consciência e lembrando, Deus nos livrou do Egito. Deus nos livrou de uma terra de escravidão, onde nós não estávamos apenas escravos fisicamente, socialmente, trabalhando como escravos, mas também éramos escravos de toda a religião, de todo o sistema do Egito. Estávamos sob o governo de um rei pagão que odiava a Deus. Os pagãos dominavam sobre nós, nos escravizavam, mas o Senhor, o nosso Deus, por sua fidelidade à promessa a Abraão, nos libertou como um forte do Egito. E nós comemos essa Páscoa lembrando disso, a palavra e o sacramento. A mesma coisa, amados irmãos, nós observamos quando lemos o Novo Testamento, quando as promessas já estão sendo cumpridas, quando há o ápice nesse sentido da revelação do Senhor, para nós como seu povo, de maneira muito clara. Nós observamos no testemunho do Evangelho, nas cartas, não é? Todo o significado daquilo que o Senhor instituiu na Nova Aliança. Mais uma vez o Senhor, Ele ensina algo maravilhoso aos seus discípulos. Mais uma vez, o Senhor Jesus, ao instituir, Ele institui substituindo aqueles sinais visíveis da antiga aliança, dando o mesmo significado daqueles sinais. Então Cristo está mais uma vez falando de promessas, como nós vemos em Hebreus, de promessas superiores, porque é uma aliança superior, é a verdade das coisas, não é apenas o símbolo, não apenas a ponta, mas é a verdade, o cumprimento. E Cristo então vai ensinar justamente isso, irmãos. Eu estou prometendo que eu voltarei para buscá-los, que eu realizarei uma obra perfeita por vocês, que quem crê em mim é salvo, que quem estiver cansado e oprimido venha até mim
e vai encontrar descanso para a alma de vocês. E então o Senhor dá, nesse sentido também, sacramentos para substituir aqueles do passado, porque todo o sacrifício já havia sido cumprido. Ele iria cumprir. E então o Senhor dá mais uma vez aquilo que é visível. É por isso que na Santa Ceia, no caso na Páscoa, Cristo institui a ceia e Ele ordena de maneira muito clara. Assim como Deus ordenou no passado, vocês vão comer a Páscoa, lembrando que eu libertei vocês. Cristo diz, isso é o meu corpo que é partido por vocês. Esse é o cálice que representa o meu sangue, cálice da nova aliança que foi derramado, que vai ser derramado por vocês. Façam isso em memória de mim. Lembrem do que isso significa. São promessas que o Senhor dá ao seu povo. Ou seja, é a sua palavra que é demonstrada também por um sinal visível. A mesma coisa, irmãos, quando o Senhor Ele institui o batismo, Ele ordena que os discípulos façam mais discípulos, que eles anunciem o Evangelho, que eles preguem a verdade, que eles falem sobre o Senhor. E aqueles que pela fé se tornariam seguidores de Cristo, receberiam esse batismo em suas famílias. Ele institui então, irmãos, o sacramento do batismo, justamente para demonstrar a consciência de que eles pertenciam a Deus, de que aqueles que criam no Senhor, eles e sua casa, eles eram santificados em Cristo. Então, o Senhor demonstra de maneira muito clara, mais uma vez, como a pregação, a palavra está unida ao sacramento. É assim que Deus fala ao seu povo. O que nós lemos nas perguntas de nosso catecismo no dia do Senhor 25, nós reconhecemos primeiro que a fé é o que nos torna participantes de Cristo, mas a fé, nesse sentido, ela não vem de nós, ela não é produzida no nosso próprio coração, não é uma capacidade humana, mas é Deus quem dá a fé, é o Espírito Santo quem opera a fé em nosso coração, e Ele tanto opera essa fé, como também pelos sacramentos, Ele alimenta essa fé. Então você tem um sacramento, que te dá consciência de pertencimento. Você pertence a Deus, você é selado por Ele, no caso o batismo, nós pertencemos ao Senhor, nós somos batizados em nome do Deus triuno, nós pertencemos a Ele, ou seja, Ele nos dá a fé pela pregação, nos dá um sinal nesse sentido, do batismo que nós pertencemos a Ele porque nós cremos nesse sentido, e Ele também nos dá o sacramento da ceia para nos lembrar e para nos alimentar na nossa caminhada, como foi com o povo de Israel no passado, sendo alimentado durante 40 anos, comemorando a Páscoa, e durante toda a sua história. Deus nos dá a fé e Ele alimenta a fé que Ele nos dá. E isso é fidelidade de Deus, irmãos. É muito triste quando nós olhamos para o mundo hoje e o cristianismo moderno perdeu, na sua maioria, a noção da importância tanto da palavra e dos sacramentos. É triste observar em várias comunidades que tanto a palavra como os sacramentos são desprezados. A palavra não ocupa mais a primazia nas igrejas, em muitas comunidades. A palavra não é mais valorizada, a pregação fiel é algo relativo, fica relativo a cada pastor. Se você quer fazer isso, faça, não, tanto faz. Você pode observar vários exemplos de pessoas que substituem a palavra, na verdade, por uma venda em culto público. Eles começam a vender, nesse sentido, elementos da fé como se fossem produtos. Eles distorcem a verdade do Evangelho e eles não valorizam a fidelidade das Escrituras. Não valorizam a palavra, não confiam na palavra. Nós estamos aprendendo que Deus nos dá fé justamente por meio da palavra. É pela pregação do Santo Evangelho que Deus ressuscita mortos. Não há uma mensagem mais poderosa no mundo como a do Evangelho. Não há. Tudo o que nós podemos imaginar ou dizer não pode transformar a vida de ninguém. Se você está preocupado com alguém, se algum líder, algum pregador, algum palestrante deseja animar, a sua plateia, o seu público, tem aqueles pregadores ou palestrantes, que trazem autoajuda, que trabalham na área motivacional, eles querem motivar as pessoas.
Eles querem que vocês cheguem aqui estressados do trabalho e vocês saiam daqui desestressados porque vocês já riram com alguma piada bem contada, você tem uma palestra bem ordenada, que tem sentido e que é muito bom em muitos aspectos, mas eles querem que vocês saiam daqui alegres, não é? Alegres. Os cultos têm se transformado nisso e não valorizam o poder da palavra. Deus nos dá a fé pela palavra. É pela pregação do Evangelho que nós aprendemos em Romanos 10 e 17. A fé vem até nós por meio da pregação da palavra de Deus. A grande mensagem da salvação, a mensagem da eternidade, a mensagem da esperança, onde revela o plano de Deus de salvar pecadores que estão todos por natureza destinados ao inferno, vem por meio da pregação do Evangelho. De maneira que o que a igreja prega é a única verdade ou mensagem que pode fazer com que aquele morto ele se levante e ele vivo adore ao Senhor. É a única coisa. As pessoas podem lotar as igrejas por vários motivos, né? Que não são esses. Mas alguém só está aqui pela verdadeira fé, porque um dia o Santo Evangelho foi pregado. Porque um dia teve contato com as Escrituras. Porque um dia ouviu a palavra ou leu a palavra e então o Espírito Santo agiu no coração daquele eleito. Lhe deu vida, fez com que ele ressuscitasse dos mortos, espiritualmente em Cristo. E agora ele pode compreender um reino que para o incrédulo é invisível. É isso o que a palavra faz com a igreja. Nós recebemos a fé por meio da palavra. E o Senhor não somente nos dá a palavra e nos dá vida por meio da palavra, mas o Senhor também continua a alimentar a fé da igreja. Irmãos, é por isso, quando nós falamos de palavra e de sacramento, nós podemos resumir tudo isso no culto, porque é justamente aqui no culto, no momento onde nós nos reunimos diante do Senhor para adoração, que nós vemos de maneira mais intensa, mais clara, mais objetiva a palavra e os sacramentos. É na reunião do povo de Deus. E é justamente por entender a importância da palavra dos sacramentos que nós, como igreja, temos que entender a importância da reunião pública do povo de Deus, do culto solene. Quando uma pessoa ela não valoriza o culto, quando ela não entende o propósito do culto, quando ela não faz questão nesse sentido acerca do culto, não é? Ela não está entendendo na vida dela o poder da palavra, o poder dos sacramentos. Deus quer, a cada encontro, a cada momento reunido diante dele, nos alimentar pela palavra e pelos sacramentos. Ele está nos dando um alimento e quando eu renego isso, não, eu não quero, hoje eu não vou, por razões pessoais e tolas. E tolas, razões tolas, né? Eu não estou afim hoje. Aí eu simplesmente eu negocio o culto, eu prefiro outras coisas além do culto, e então eu busco outras coisas, mesmo que eu não seja obrigado, mas eu me torno escravo e não venho para o culto. Nesse dia eu perdi um alimento poderosíssimo de Deus para a minha vida. E quanto mais eu me distancio, quanto mais eu me afasto desse lugar onde Deus me dá alimento sólido, a palavra e o sacramento, mais eu me torno um cristão fraco. Mais os meus pecados me dominam. Mais a minha vida vai sendo inclinada para o mal, para a carne, porque eu não estou me alimentando. A vida de muitos cristãos é assim, irmãos. São cristãos, mas a sua vida espiritual é uma vida raquítica, uma vida fraca, que não consegue nem sequer mais orar ao Senhor. Sabe quando você está tão doente que você começa a rejeitar alimento? Quando nós adoecemos, não é? Pegamos uma virose braba, a primeira coisa que a gente para é de querer comer. Você pode ser um cara de bom apetite, mas nessa hora a comida fica com gosto ruim. Você não tem vontade de comer, você tem vontade de ficar deitado ali o dia todo. Você nem percebe a hora passar, naquela agonia. É isso que acontece quando um cristão rejeita o culto, porque ele está perdendo justamente essa grande bênção do Senhor para nós. A palavra que nos deu a fé e alimenta a nossa fé e os sacramentos. Deus tanto fala ao seu povo no culto, como ele relembra o seu povo pelos sacramentos. Deus quer que nós venhamos ver isso. Ver a palavra
operante em nossas vidas, ver a palavra, as promessas pelos sacramentos que Ele nos deu. O Senhor quer que nós venhamos nos lembrar disso. Cada vez que nós nos reunimos, Deus está fortalecendo a nossa vida, Deus está recarregando nesse sentido as nossas reservas espirituais. Ele está nos fortalecendo toda vez, todos os dias. Quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais eu participo do culto, eu entendo o meu compromisso, não é? De estar diante do povo de Deus, com o Senhor, adorando ao Senhor nesse sentido com o povo de Deus, mais eu sou alimentado, mais eu sou fortalecido em minha vida. Não somente porque eu estou presente aqui, mas porque eu entendo o que isso significa e eu de coração, com fé, eu recebo o que Deus está falando. Eu não estou aqui apenas ouvindo o homem falar, eu estou aqui para aproveitar toda a bênção que o Senhor tem me dado. Eu quero desfrutar de cada momento do culto como sendo o momento mais importante da minha vida. Porque em tudo o que tem acontecido aqui, Deus está alimentando a minha fé, Deus está me fortalecendo e eu quero ser alimentado por isso. E ao final do culto eu sou edificado. Eu não apenas ouvi alguém falar, eu não apenas cantei músicas, não, eu de fato adorei o Deus que me chamou. Eu tenho convicção, eu tenho certeza pela fé em Jesus Cristo de que Ele, o Deus que me chamou, ouviu o louvor que saiu da minha boca junto com os meus irmãos. E eu sou alimentado com isso, sou fortalecido com isso, porque eu sei que em Cristo Ele ouve e Ele recebe, e em Cristo Deus se agrada do seu povo reunido para adorá-lo. Tudo isso nós recebemos, irmãos. Essa é a bênção que nós temos. É por isso que quando nós lemos o texto de Paulo aos Coríntios, falando da Santa Ceia, pensando na Santa Ceia, como o sacramento do Senhor, como a palavra atua com o sacramento, o que nós lemos? Pois, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, o que a igreja está fazendo quando se reúne, por exemplo, para cear? Paulo está dizendo. Ele está dizendo que todas as vezes que o povo se reúne, o povo de Deus se reúne, em culto solene, para celebrar a ceia, não é? É o que ele está dizendo aqui, para comer do pão, para beber o cálice, nós anunciamos alguma coisa. É algo visível que nos traz uma mensagem. Como Deus fez com Abraão, com o povo de Israel, é algo visível que me lembra de uma verdade, que me traz uma mensagem. Ele diz que o sacramento, ele anuncia alguma coisa. Ele fala alguma coisa. Percebe? Deus continua falando ao seu povo por meio da pregação, mas também do sacramento. Quando eu desprezo o sacramento, quando eu não me importo com o seu significado, não é? Automaticamente a própria comunidade acaba não aprendendo isso, porque ninguém está preocupado em aprender o que significa, e portanto, na hora do sacramento, eu só estou participando de um memorial, cumprindo a ordenança, porque Cristo mandou, mas é uma ordenança vazia. Estou usando autoritarismo nesse sentido para me referir a Cristo, como se Ele me mandasse coisas, me mandasse fazer coisas, sem me dar uma explicação por que para isso. Não. Ele está nos ensinando, nos prometendo, fortalecendo a nossa fé por meio do sacramento. Então, quando eu participo, eu tenho que lembrar disso. Ele está me ensinando, Ele está me trazendo uma mensagem, me lembrando de uma mensagem. Ele está dizendo que quando eu me reúno e eu vejo o pão partido e eu participo do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor. A igreja está expressando a sua fé no sacramento. A igreja está demonstrando que crê. De fato, como nós aprendemos em João 6, nós estamos, pela fé, nos alimentando do corpo de Cristo. Pela fé é o que está acontecendo. E então nós somos verdadeiramente fortalecidos, alimentados, porque se nós não comermos de sua carne e não bebermos de seu sangue, nós não temos parte com Ele. É isso que o sacramento significa. Ou seja, nos traz uma mensagem. Nos lembra da obra de Cristo. Prega para nós. Eu tenho que lembrar disso, irmãos. Que nós, enquanto igreja, reunidos, Cristo, por meio da sua ceia, por meio dos sacramentos da igreja que Ele instituiu, está nos dizendo: vocês me pertencem, vocês são meus,
e lembrem do que eu fiz por vocês. Este pão que vocês partilham é para que vocês lembrem que o meu corpo também assim foi partido por vocês. Que eu sofri por vocês. Esse cálice que vocês hoje compartilham, a comunhão deste cálice da mesa do Senhor, representa que eu renovei a aliança, que a aliança que agora vocês fazem parte é uma aliança que é um cumprimento da palavra, que é superior, que fala de promessas superiores, que leva vocês a um nível, a um patamar espiritual que os crentes do passado não tinham. Vocês desfrutam da bênção de não entrar em um templo feito por mãos humanas, mas de pela verdadeira fé em Cristo, entrar na presença de Deus. Porque Ele morreu por nós. E por fim, o sacramento não só nos ensina aquilo que foi realizado. Ele não só nos faz lembrar daquilo que Cristo realizou por nós, mas o sacramento também nos ensina. E isso é uma pregação para a igreja. Que Ele vem. Porque Ele disse: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ou seja, nós aprendemos aqui que, tal como Israel no passado, nós estamos em peregrinação, estamos caminhando no deserto de nossas vidas, e nesta vida ainda, enquanto caminhamos, Ele continua nos alimentando, nos lembrando a cada momento que nós celebramos ao Senhor, quando nós nos reunimos para ceiar, Ele está nos lembrando: eu estou com vocês, vocês me pertencem, e eu voltarei. Um dia esse deserto vai ter fim, eu voltarei para buscá-los. Nós não podemos olhar para a palavra, os sacramentos, irmãos, sem de fato compreender o seu grande significado para nós. A mensagem do Evangelho nos é transmitida diretamente pela palavra dita, mas também pelo sacramento. Esse é o ponto aqui para nós. Deus quer que nós venhamos poder compartilhar, participar, ver nesse sentido esses sinais. É por isso que é tão importante para nós. É por isso que é tão importante para nossas vidas. O ensinamento que nós temos disso para nossas vidas, irmãos, é que, veja, nós não podemos, ao chegar na hora da ceia, ao contemplar um batismo sendo realizado na igreja, entender aquilo como um mero momento, uma obrigação de compromisso com a igreja. Não, aquele é um momento que Deus está nos fortalecendo. Ele quer que nós venhamos enxergar, olhar esses sinais visíveis, não é? E lembrar de tudo isso. Veja, mais uma vez Deus está dando um sinal da sua fidelidade. Nós ouvimos a palavra dele, mas Ele está nos mostrando, mais uma vez, como foi em tantas gerações, que Ele é fiel à sua palavra. Veja como isso é importante para nós. Ninguém neste mundo, o diabo com todas as suas tentativas, jamais pôde fazer com que os sacramentos deixassem de ser administrados na igreja. Desde quando Deus deu os sacramentos a Israel, não é? Quando começa a história da igreja cristã, a perseguição do Império Romano sobre os cristãos, nada, absolutamente nada, pôde impedir que isso nós pudéssemos fazer hoje. Nós continuamos realizando as mesmas coisas, relembrando aquilo que o Senhor fez da mesma forma, sendo renovados na esperança da sua vinda do mesmo jeito, porque Ele está demonstrando a sua fidelidade à aliança. É isso que o Senhor está dizendo a você, quando você participa da ceia. Quando você contempla um batismo sendo realizado, Ele está dizendo: eu não mudei. Aquilo que eu disse continua de pé. As minhas promessas são verdadeiras e fiéis. O que eu prometi, eu cumprirei. E assim nós somos renovados. É por isso que nós temos que receber o sacramento com fé. Com fé. Não apenas com consciência de compromisso da comunidade, mas com verdadeira fé. Tendo a consciência de que Ele está nos alimentando, que a vida de Cristo está em nós. É assim que a palavra atua com os sacramentos.
Por isso, irmãos, por meio dessas verdades do Evangelho, nós como igreja temos que ser fortalecidos por essa promessa. A pergunta 66 diz: o que são os sacramentos? Os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, Ele pudesse o mais claramente possível nos declarar e selar a promessa do Evangelho. Então, a cada vez que o sacramento é realizado, Ele está dizendo: olhem para o Evangelho, lembrem do Evangelho, as boas novas estão aí. Eu estou demonstrando a vocês e eu estou selando por meio desses sinais as promessas do Evangelho. Ninguém pode alterar isso. E é isso que o Senhor está dizendo ao seu povo. E esta é a promessa que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo ofertado na cruz. É um conceito que Deus nos dá que é bastante moderno na concepção do homem hoje. Não é? O que Deus faz com a igreja? Ele transmite e ele fortalece a fé falando e mostrando. Ou seja, a igreja vive nesse sentido, ouvindo e assistindo. É como uma televisão, não é? Uma coisa é você assistir, você ouvir o jornal no rádio, não é? Você ouvir o jornal do rádio. Já que estamos em Copa do Mundo, né? Está acontecendo, falar sobre jogo. Uma coisa é você ouvir, né? No radinho, um jogo, né? Para quem gosta de futebol, ou de outro esporte, ou de outro, sei lá, qualquer outra coisa, jornal, sei lá, entrevista, documentário. Você ouvir no rádio, você tem uma expectativa, você aprende muito, mas outra coisa é você tanto ouvir como ver na televisão. Qual é o preferível? Não é você de fato assistir, você tanto ouvir aquela mensagem como ver aquela mensagem sendo demonstrada. Isso fortalece muito mais o conhecimento. Isso, nesse sentido, fortalece muito mais o que você está aprendendo ali. É assim que Deus trata com o seu povo. Ou seja, a ação de Deus com relação à igreja, para a vida da própria igreja, é audiovisual. Não é? Deus está falando e está mostrando. Falando e mostrando. Falando e mostrando. É como John Bunyan, em um dos seus livros, fala sobre o portão olhos, portão ouvidos, não é? Ele fala isso demonstrando sobre os perigos daquilo que ouvimos e do que vemos. Porque é por meio dessas duas janelas principais da nossa vida, não é? Como janelas de nossa alma, que nós somos contaminados ou fortalecidos. Não é? Então, se eu sou uma pessoa que vivo assistindo o que não presta, o que é inútil, o que não edifica a minha vida, pode ter certeza que eu vou ter consequências na minha vida disso aí. Se eu sou uma pessoa que eu quero aproveitar o portão olhos e ouvidos, né, os portões olhos e ouvidos, para receber coisas que edificam a minha vida, certamente isso terá consequência na minha vida. E é assim que Deus fortalece o seu povo. Você está recebendo a mensagem do Evangelho, aquilo que te deu vida, pelos seus ouvidos. Como também você está vendo, recebendo pelos seus olhos, pelo uso dos sacramentos. Veja, nós temos tudo o que é necessário para uma vida cristã piedosa, firme no Senhor. Tudo, irmãos. Toda a graça de Deus já é manifestada nos meios que Ele nos deu, para demonstrar que Ele está fortalecendo o seu povo. De maneira que nós não somos um povo que tem razões para o desânimo da vida cristã. Você não tem. Você pode sofrer, você pode chorar, você pode passar por dificuldades terríveis, né? Você pode gritar por quê, mas a verdade é essa. Deus o tempo todo está dizendo a você, principalmente no culto, não é? De maneira mais intensa no culto. Eu sou o seu Deus. Eu enviei meu Filho para salvar vocês. Lembre que esse pão partido representa o corpo dele que foi partido por você. Que como você recebe isso em suas mãos e você toma em sua boca, você prova disso, você se alimenta disso, ele também te dá vida. Lembre-se que esse cálice que você compartilha com seus irmãos, na mesa do Senhor, é o cálice que significa o sangue dele que foi derramado para a remissão dos seus pecados. Você tem então, pela palavra e pelos sacramentos, o fortalecimento das promessas de Deus de que você é salvo em Jesus Cristo. Por isso a igreja, o povo de Deus, por mais que sofra neste mundo,
têm eternas razões para permanecer andando, caminhando na direção do Evangelho. Sempre, sempre, sempre. Foi por isso, irmãos, não é? Que quando nós observamos, eu estou concluindo, a mensagem do Evangelho, quando foi entregue no passado, na era cristã, ainda no início da era cristã, quase 300 anos de perseguição contra os cristãos, tratados como uma seita, como uma religião criminosa, onde eles eram acusados, inclusive na hora da ceia, a chamada festa do amor, acusados de comerem carne humana, acusados de canibalismo, acusados de incesto, não é? Porque um irmão casava com a irmã, porque, usando o nosso linguagem mais hoje, pais, minha irmã, e tempos depois estavam casados. Todo tipo de acusação vinha, mas aquele povo continuava, mesmo escondido, mesmo, não é, ainda ouvindo a palavra por meio de seus pastores, compartilhando o pão, fazendo aquilo que nós lemos aqui, são textos para aquela igreja, para aquelas igrejas, e eles compartilhando, ouvindo a palavra, vendo os sacramentos sendo administrados, sendo ministrados, não é? Esse povo era fortalecido de tal forma que perseguição nenhuma pôde barrar a fé deles. Perseguição nenhuma pôde barrar a fé deles. Eles morreram de forma honrosa, em sua maioria, glorificando o Senhor, porque a fé que o Senhor deu estava sendo sustentada na igreja. Se uma comunidade se reúne e não tem fidelidade bíblica na pregação, se uma comunidade se reúne, se pessoas se reúnem e não entendem a bênção que nós temos nos sacramentos, tal comunidade é fraca. E é por isso que você está vendo tantas heresias entrando nas igrejas, nas comunidades, tantos se corrompendo, porque a fé deles não está sendo alimentada. Deus não deixa o seu povo à toa. Deus continua demonstrando para você que Ele é presente, que a obra que Ele realizou na sua vida é uma obra inalterável. Se você tem, então, a verdadeira fé, se Deus te ressuscitou em Cristo, se você ouviu o Santo Evangelho e você crê nessas promessas, desfrute de todas essas bênçãos, compreendendo, não é, o poder da palavra do sacramento na sua vida e realmente seja alimentado por isso. Que as suas forças sejam recarregadas no culto, para que você inicie a sua semana com mais desejo de conhecer mais ao Senhor. Amém.